Boa noite. Em 7 mandatos, Lula foi o 4º presidente a tentar aprovar a reforma tributária sem obter sucesso. Em janeiro, inicia-se o mandato de Dilma Rousseff e também a esperança de que a presidente consiga derrotar a resistência do sistema de impostos e contribuições estabelecido pela Constituição de 1988. O problema maior enfrentado para promover a reforma encontra-se no ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de competência dos estados. Foi nas discussões sobre o ICMS que todas as tentativas de reformar o sistema tributário se transformaram em queda de braço entre as unidades da federação, criando um verdadeiro impasse. O sinal de que a reforma está longe de ocorrer está no fato de que tanto Dilma Rousseff, José Serra e Marina Silva trataram do tema apenas de forma superficial durante a campanha presidencial. Para falar sobre a necessidade da reforma e também sobre as perspectivas sobre o direito tributário na atualidade, o Questão de Justiça recebe hoje o advogado e professor Robson Maia Lins. O professor Robson Maia Lins é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Direito Público na subárea de Direito Tributário pela PUC de São Paulo e também professor nos cursos de especialização em Direito Tributário, tanto da PUC de São Paulo como também do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e também da FAAP. Pois bem, professor Robson, antes de mais nada, é uma grande alegria, uma grande honra tê-lo conosco no Questão de Justiça e sinta-se à vontade aqui em casa para falarmos sobre direito tributário, carga tributária, que é algo que assusta o povo brasileiro. Aliás, por que, professor, que a gente há tantos anos luta atrás de uma reforma tributária, passou-se o governo Fernando Henrique 2 mandatos, agora o governo Lula 2 mandatos e estamos entrando no 5º mandato, vamos assim dizer, sem uma reforma tributária. Eu queria dizer que nós temos também a grande alegria de estar aqui conosco o doutor Leopoldo Oliveira. Que prazer. É sempre um prazer, principalmente para tratar um tema de tamanha importância para todos nós, né, Raul? Aliás, o doutor Leopoldo é que traz sempre convidados especiais aqui ao nosso Questão de Justiça. Mas e aí, doutor Robson, prazer estar com o senhor aqui no Questão de Justiça. O prazer é todo meu. Eu queria agradecer à Rede Brasil, eu queria agradecer também ao gentil convite que recebi, doutor Raul Jafé, doutor Leopoldo Oliveira. E queria dizer que o tema reforma tributária, na verdade, não é um tema específico, são vários temas, né? Várias reformas tributárias foram tentadas durante esse período todo, desde o governo Fernando Henrique Cardoso até o governo final do governo Lula. Nós temos aí de quase 60 emendas constitucionais já promulgadas, já em vigência. A metade dessas emendas constitucionais já tratou de alguma forma de matéria tributária. Então nós temos uma reforma tributária desejada pela sociedade, que ainda não veio. Nós temos uma reforma tributária ainda desejada por boa parte dos estados brasileiros, dos municípios do Brasil, que ainda não veio. Mas a reforma tributária da União, aqui eu posso afirmar com uma certa veemência, a reforma tributária que interessava à União já foi feita por meio dessa quase 30 emendas constitucionais, desde o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso até agora o último governo Lula, ela já foi de certa forma feita. Agora, a reforma tributária desejada por boa parte dos estados, a reforma tributária desejada por boa parte dos municípios, a reforma, sobretudo a reforma tributária desejada pelas empresas, pelas pequenas e médias empresas, a reforma tributária desejada pelo contribuinte, pelo pequeno contribuinte, até aquele que está na faixa de isenção do imposto de renda, esta sim, esta não foi feita, esta é desejada e digo mais, esta poderia ter sido feita sem mexer sequer num dispositivo da Constituição, apenas por lei ordinária, apenas por lei complementar, apenas por uma coerência mais sistêmica entre os vários regulamentos, né, poderia ter sido feita e não foi. E aqui me faltou, creio que faltou realmente a vontade política, a força de união. E creio também que houve naquelas várias reuniões onde os governadores sentaram-se à mesa, supostamente patrocinado pela União,
pela presidente da República nesses vários mandatos aí, houve uma certa desconfiança mútua entre os governadores e também entre os governadores e o presidente da República, porque as reformas eram propostas, os projetos de emendas constitucionais eram propostas, mas você não via o presidente da República movimentar a sua base no Congresso no sentido de aprová-la. Simplesmente entregava a reforma tributária e deixava como se o Congresso tivesse emperrando, jogava no colo do Congresso, mas eu não vi em nenhum momento, confesso, em todos esses mandatos, uma determinação específica da presidência da República e a união dos ministérios em torno de uma reforma tributária que servisse para a União, para os estados, para os municípios, para as grandes empresas e, sobretudo, para as médias, pequenas empresas e os cidadãos, pessoas físicas, principalmente aquele que está na faixa de isenção do imposto de renda, que ganha até R$1.000 e poucos por mês. Aliás, eu estou vendo o sotaque assim carregado do professor Robson, né, professor, Rio Grande do Norte, nosso querido estado do Rio Grande do Norte, e ali a família Maia é uma família tradicional, né? Tradicionalíssima. Quem conhece o governador Agripino Maia, tem algum parentesco entre o senhor e a família do governador? Na verdade, o ex-governador Agripino, hoje senador, no 4º mandato do Senado Federal, né, nós somos sim parentes, né? Eu fui para a área tributária, né? E o senador está na área política aí muito bem defendendo aí um guerreiro aí contra as exações tributárias de certa forma excessiva, né? Foi quem na CPMF ali junto com os outros membros da oposição conseguiram aí de certa forma uma vitória em benefício da população brasileira. Bom, até já que ele já adiantou o assunto da CPMF, nós vamos deixar um pouquinho mais para frente. Mas já que tem esse gancho da CPMF, agora existe um movimento, nem tão logo a presidente Dilma Rousseff terminou a eleição vencedora, né? Já uma semana depois já se falava na volta desta, considerada pelo povo brasileiro, a grande famigerada CPMF, que acabou sendo provado, inclusive pela Fiesp, até eu tenho muito conhecimento na Fiesp, o próprio Paulo Scaff, na época foi um dos capitães também desse movimento que derrubou a CPMF, provou com A mais B que a CPMF não ia para a saúde e não estaria prejudicando absolutamente nada da saúde. Eles querem reativar essa CPMF, provavelmente com algum outro nome, mas o que nós já temos, professor, é uma carga tributária estúpida, excessiva. Ninguém aguenta mais. Constantemente a gente recebe pela internet aqueles casos de carros, né, veículos, que aqui no Brasil custam 60 mil, mas que em vários países do mundo custam 40, 45, 48, e aqui um aumento incrível justamente pelos tributos. Nós entrevistamos há um tempo atrás o pessoal do ramo dos laboratórios, né, e todo mundo esculhamba o pessoal dos laboratórios, querem ganhar muito no Brasil, mas ele falou, olha, a nossa carga tributária é absurda para os remédios. Então, o governo tem uma fúria arrecadatória muito grande. Então, parece que é muito difícil quando se fala em tirar qualquer tipo de imposto, muito embora, e aí eu queria finalizar com essa análise sua, o próprio governo Lula, por si só, provou que isso é perfeitamente possível, se quebrar impostos, quando fez nos produtos da linha branca, nos veículos, no auge da crise, que se avolumou 2 anos atrás. Ele liberou, abaixou impostos, houve uma venda extraordinária de veículos, se arrecadou mais imposto ainda. A linha branca, houve uma diminuição de impostos, se arrecadou mais ainda. Então, como é que o governo insiste nesta burrice de apenas mais impostos, mais impostos, mais impostos? Precisa a população se organizar contra esse movimento. Assim, mal as urnas foram fechadas e apurados os votos, o futuro governo, já numa equipe de transição, já manifesta aí o interesse de recriar um tributo à CPMF que foi derrubada e que me parece com uma certa repercussão positiva junto à sociedade. Não foi um tributo que foi derrubado e simplesmente a sociedade se calou. Não. Ela se manifestou positivamente em relação à derrubada da CPMF e, portanto, creio que nesse ponto específico, o governo que se inicia pode até ter a força política de aprovar esse novo tributo, mas não tem a legitimidade conferida pelo povo brasileiro. A queda da CPMF foi comemorada pelas pessoas, a CPMF foi provado por A mais B que a CPMF
CPMF não tinha destinação e como se trata de uma contribuição social, ela deveria ter a sua destinação específica, inclusive refletida na realização do orçamento da Seguridade Social. E isso foi, de certa forma, a população começou a perceber que não estava sendo destinada, e sim para cobrir despesas gerais da União. Nesse ponto específico, talvez até o governo pudesse, o futuro governo, pudesse até sinalizar, já que vai ou que quer ou que tem maioria no Senado ou na Câmara, não sei se essa maioria vai permanecer unida aí, já com essas dissensões aí do PMDB, mas supondo que esteja essa maioria garantida no Parlamento, tanto na Câmara quanto no Senado, caberia também à Presidência da República mexer alguma coisa em relação ao gasto público, né? Já que se fala dessa necessidade imensa da CPMF, eu não vi nenhum candidato a presidente da República mexer na despesa pública, né? Em relação à criação de tributos, e aí está a CPMF, eles falaram, mas tentaram, de certa forma, não enfrentar, não dizer de forma categórica, não pretendo criar tributo. Eles não disseram isso, em nenhum momento foi dito. Há algumas entrevistas em rádios em que os candidatos não mostravam a face, mas deixavam antever que não iriam criar tributo, e agora já se percebe um consenso, pelo menos da base governista, da futura base governista, em torno da CPMF. Creio que a população, e aqui vem a minha recomendação, a população deve começar a cobrar dos seus representantes agora a fatura por essa possível aprovação da CPMF. Creio que se a sociedade civil se organizar, se a imprensa se organizar, a imprensa deu uma cobertura excelente em relação à CPMF e contribuiu com a sociedade brasileira no sentido de não aprovar, de não prorrogar aquele tributo. Agora chegou a hora, novamente, da imprensa, da população, das sociedades organizadas, né? Sociedades sindicais, das centrais, dar um testemunho de que não precisa mais desse tributo, até porque o orçamento mostra claramente na parte de receita pública, na parte das receitas, que não precisa da CPMF. Agora, doutor Robson, tivemos eleições aí e teremos agora uma mulher, né, governando, e uma mulher que foi votada, né? Temos muitas esperanças, né? O cidadão tem esperanças. Agora, acompanhando essa campanha à presidência, na sua opinião, a reforma tributária está entre as prioridades deste novo governo, se assim que poderia me referir, este novo governo? Posso dizer prontamente, não está na prioridade, né? Não vi em nenhum momento figurar como uma reforma, e naquelas vezes em que os candidatos se referiam à suposta prioridade da reforma tributária, não diziam qual era a reforma. Não foi o ponto não dizia, crucial não dizia como era que ia fazer com o ICMS, se ia cobrar realmente na origem ou no destino, não dizia se os municípios e os estados iam participar da divisão do bolo tributário em relação às contribuições. Em nenhum momento, nenhum candidato disse isso de forma decisiva, né? Então, esse é o cerne. Não disse nenhum candidato, e poderia dizer, né, que quer ver, sim, o cidadão contribuinte sabendo quanto está pagando de tributo num quilo de feijão, num quilo de arroz, né, num celular. Né? Você não sabe. Aliás, esse é um assunto que nós vamos tocar. Né? Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já, porque já vamos deixar essa pergunta no ar. Por que não é colocado nas embalagens os percentuais discriminados de quanto nós pagamos de imposto sobre cada bem que nós adquirimos? Logo depois dos nossos comerciais, volta o Questão de Justiça com o professor Robson Maia Lins. Estamos de volta com o programa Questão de Justiça, hoje com o professor Robson Maia Lins. Nós estamos falando sobre tributos, o doutor Leopoldo fez a pergunta, perguntando ao doutor Robson se ele achava que havia alguma prioridade de diminuição da carga tributária. Todos nós sabemos e achamos que, pelo contrário, é um aumento da carga tributária que é o que se propõe. Mas ficou justamente um assunto muito importante a ser discutido. As entidades de classe, eu participo dessa luta com a Associação Comercial, a própria Fiesp e outras, justamente para que se coloque em cada produto que você compra
quanto se gasta de imposto. Se eu paguei R$60 por um determinado produto, quanto de impostos estão embutidos nesses R$60? Por que, professor Robson, o governo reluta em colocar esses tributos? O que é de problema nisso? Saber que tem... Nós todos sabemos que pagamos uma fortuna de impostos. Por que não podemos saber exatamente o que se paga em cada produto especificamente? Veja só, esse não é um problema de natureza constitucional. Não precisa reformar a Constituição para se informar o cidadão, até aquele cidadão que está na faixa de isenção do imposto de renda, que supostamente não paga imposto de renda porque não tem uma renda acima da faixa de isenção, que supostamente não paga o IPVA porque não tem carro, ou não paga o IPTU porque não tem imóvel, né? Mas ele não sabe que ao ir ao supermercado, por exemplo, ele está pagando ali na cesta básica algo em torno de 40% do valor dos alimentos, ele está pagando em tributos, né? E ele não sabe, ele acha que a questão tributária não interessa a ele porque não está discriminado no produto ou na nota fiscal ao consumidor qual o valor realmente do tributo pago ali. Para isso, eu posso dizer de antemão que não precisa mexer na Constituição, não precisa de emenda constitucional. O que nós precisamos aí é de lei ordinária e todos os governos, de Fernando Henrique Cardoso, os 2 mandatos, do governo Lula, 2 mandatos, e o próximo governo, eu tenho certeza que tem quórum suficiente para se aprovar uma lei ordinária, no caso dos tributos da União, ou os estados, no caso de competência do ICMS, que tem a competência do ICMS, ou os municípios, no caso do ISS, do IPTU e de outros tributos, das taxas, por exemplo, né? Pode sim e deve, me parece que é uma obrigação, uma obrigação do poder público e um direito do cidadão saber qual a composição daquele valor que está sendo pago, até para fins de eventualmente se restituir o indébito porque foi considerado indevido pelo Poder Judiciário ou até mesmo o cidadão quer questionar que não quer pagar aquele tributo, que tem alguma ilegalidade ou que tem uma base de cálculo equivocada, ele tem o direito de saber. Se ele não sabe, ele não questiona. Se ele não sabe, ele não tem como cobrar os seus parlamentares, né, sobre suposto aumento ou diminuição da carga tributária. Se ele não sabe, ele não pode exercer os direitos de cidadão brasileiro. Me parece que aí há uma falha muito grande e não há empecilho na Constituição. Pelo contrário, a Constituição manda que a administração pública seja transparente, seja moralizada. E, por outro lado, garante aos contribuintes, e aqui contribuintes lato sensu, da grande empresa, da multinacional, até o contribuinte final, aquele que adquire, que vai comprar o pãozinho de manhã cedo na padaria, tem o direito sim de saber que tributos estão incidindo naquela operação específica e o que ele contribuiu para o Estado naquela operação específica. Agora, e as perspectivas desse direito tributário na atualidade? Eu digo perspectiva até porque eu tenho certeza que diversos telespectadores são jovens e também muitos deles até alunos, né, do professor, e estarão enfrentando esse mercado de trabalho hoje e até para a sociedade como um todo, essa questão do direito tributário hoje, as perspectivas desse direito tributário para esse jovem que vai enfrentar o mercado de trabalho. Só por esse nosso relato aqui inicial, é possível já antever que o mercado tributário, tanto nas aulas, na parte acadêmica, quanto na parte da advocacia, quem for juiz na parte decisória, Ministério Público, procurador, é uma área promissora. É uma área promissora. Nós temos aí um mercado aberto porque nós estamos passando por um momento de transição na questão tributária. Então, aqueles que vierem somar nas nossas fileiras em termos de contribuição, nós estamos aí, acho que o mercado está aberto em qualquer área. Se quiser ir para a área pública, tem espaço. Nas procuradorias que estão se equipando, na fiscalização, na questão da eficiência, quem quiser ser advogado, quem quiser ir para o Ministério Público e se especializar na parte tributária, porque nós temos também a questão, o Ministério Público tem uma atuação muito forte na questão da sonegação, né, que é importante esse papel, por outro lado, não podemos negar que no Brasil também, se há uma carga tributária elevada, há um índice de sonegação fiscal elevado e o Ministério Público tem um papel importante nessa reprimenda. Me lembrei até da Lei Rouanet, quando falou a questão da sonegação. Nós tivemos aquela questão da Lei Rouanet, em que o governo incentiva a cultura e muitas vezes ocorre um tipo de sonegação nessa denominada Lei Rouanet. Estava discutindo ontem essa questão
com uma aluna, inclusive, essa questão da Lei Rouanet. Nós tivemos aí uma transição dessa Lei Rouanet, se eu não me engano, tivemos uma reforma nessa Lei Rouanet. Dá um projeto, o ministro da Cultura está tratando aí de um projeto que cria até uma espécie de Bolsa Cultura, né? Onde o cidadão tem um vale e aí vai utilizar em algumas formas de consumo de cultura. Inclusive os filmes, nós tivemos diversos filmes que tiveram o incentivo da Lei Rouanet, né? A parte de incentivos fiscais, viu, doutor Leopoldo? A parte dos incentivos fiscais é uma outra coisa, é um outro mercado paralelo. E que poucos advogados conhecem. Pouquíssimos. Porque envolve o poder público. A forma de reunião dos estados brasileiros em relação à concessão de incentivos fiscais no CONFAS, por exemplo, relacionada com o Conselho Nacional de Política Fazendária, presidido pela Receita Federal, pelo Ministério da Fazenda, né? E composto pelos secretários de Fazenda de todo o Brasil. Até hoje, a advocacia e também a imprensa não acompanha bem essa forma de concessão de incentivos fiscais, né, no ICMS, que é o nosso principal problema, relatado aqui no início, que eu entendo que realmente é o principal problema para os estados, mas o principal problema mesmo, e aqui quando eu digo principal problema, jogo o ICMS para segundo lugar, é o problema da repartição das receitas tributárias, né? Os estados sentaram-se à mesa com disposição de negociar a questão do ICMS, desde que eles garantissem o dinheiro no bolso, os repasses das contribuições que a União institui no sistema brasileiro e que não são destinadas aos estados e aos municípios. Aliás, eu queria até perguntar, professor, São Paulo, o senhor sabe, vamos dizer, do que São Paulo arrecada de ICMS, quanto volta para o estado de São Paulo? O senhor tem percentual? O ICMS, uma parte é destinada aos municípios e a outra fica totalmente com o Estado, com os estados. Uma parte vai para o fundo, vai para os municípios e a outra fica para o Estado e nada para a União. Está previsto na Constituição Federal, né? Em relação, o problema é que as contribuições sociais, quando foram previstas lá na Constituição de 88, você tinha uma forma modesta de exercício de competência para suprir apenas algumas atividades da União. Só que hoje, a proliferação dessas contribuições sociais e aí o caixa do governo federal se enchendo nessa parte específica, eles esqueceram, por exemplo, por que o Lula foi lá e mexeu no IPI, na regulação do IPI, da linha branca, dos automóveis. Uma parte do IPI vai para os municípios, vai para os estados, né? Então ali não foi só a União que pôs o dedo nessa receita, foi a União e os estados e os municípios também perderam, né? A União, é verdade, conseguiu equilibrar porque aumentou a base de contribuição e aí não teve um prejuízo quantitativo, mas os estados contribuíram naquela medida, porque o imposto sobre a renda e o IPI, uma parte deles vai para os estados e para os municípios, né? As contribuições sociais não. As contribuições sociais não vão. Que são PIS, COFINS. PIS, COFINS, a CPMF, por exemplo, a que existia. Fica só na União. Fica só no caixa da União. E a União não tem, nesse ponto específico, destinações específicas em relação às pessoas, aos estados e aos municípios. Aí vai para o caixa ou da Previdência, da Previdência Social, ou para o caixa único da União, dependendo do tipo de contribuição. E aí você tem esse exagero. Esse exagero, eu digo exagero porque a arrecadação brasileira, pelo menos nos últimos 7, 8 anos, tem crescido acima da previsão do próprio Ministério, do próprio governo. Esse crescimento se deve, em grande parte, além do crescimento do Brasil, evidentemente, o crescimento da economia, se deve, em grande parte, pela instituição e pela fiscalização também efetiva, né, em relação aos contribuintes. Está funcionando, né? Está funcionando bem. Isso aqui é bom que se dê os créditos também à Receita Federal, à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, aos órgãos competentes. Aliás, é verdadeira aquela história que a gente recebe pela internet também do famoso supercomputador de Brasília, que é um computador capaz de processar, que é uma coisa quase que de filme.
e diz que só tem 2 ou 3 no mundo semelhantes, mas pode ser, isso é um folclore ou, na verdade, não é necessária a figura de um supercomputador, mas e sim mecanismos auxiliares que estão fazendo essa fiscalização se tornar mais eficiente. Veja só, os órgãos de fiscalização dispõem de uma estrutura de informática invejável, né? Não só a União, mas alguns estados, e incluo aqui o estado de São Paulo, né? E não poderia ser diferente, não poderia ser diferente, né? A tecnologia de informação tem ajudado e muito aos estados, aos municípios e também à União a maximizar a arrecadação tributária, né? Nesse ponto, ponto para a Receita, ponto para a Fazenda, né? Agora, os contribuintes, isso também, há um outro viés nessa questão. Cria-se para a Receita Estadual, Receita Federal, Receita Municipal, aquela competência para processar essas informações, mas em compensação, joga-se para o contribuinte o dever de se antecipar à Fazenda Pública, informar todos os dados, né? Cria-se uma imensa quantidade de deveres para o cidadão e a Receita fica lá fiscalizando nos próximos 5 anos para saber se ele cumpriu corretamente. E durante esses 5 anos, o contribuinte fica naquela insegurança até diante do emaranhado da legislação infralegal e também da legal, o contribuinte fica naquela incerteza durante os 5 anos se realmente cumpriu de forma correta todos os deveres, muitas vezes sem má fé. Não estou falando no caso de fraude, não estou falando naquele caso em que o contribuinte deliberadamente falsifica ou ludibria o fisco, não. Estou falando daqueles casos de boa-fé em que 3 ou 4 advogados chegam diante da dificuldade de se apurar qual o tributo devido e a quantidade de tributo devido e informa ao fisco, às vezes, de forma equivocada. Sequer o fisco, às vezes, logo no início, sabe. Você protocola uma consulta. Olha, eu tenho dúvida se eu arrecado dessa forma ou dessa forma. E muitas vezes a consulta não vem dizendo, é dessa forma específica, a segurança está aqui, recolha dessa forma. Isso, exato. Não, isso é verdade. Você consulta muitas vezes a Receita e há uma divergência até entre os auditores. Perfeito, que é feito lá. E também um outro aspecto também que a gente discute muito isso é o seguinte, se você está com uma declaração com problema e você vai falar com aquele auditor, muitas vezes ele entende perfeitamente o seu problema, isso é uma reclamação geral, eu tenho ouvido muita gente reclamar sobre isso, e você vai falar com aquele auditor, fala, olha, ele até entende, mas fala, olha, mas infelizmente o sistema já não está mais comigo, já foi lá para a Bahia, já foi lá para o Paraná, já foi para Goiás, porque agora já não fica mais no estado, vai para outra auditoria. Isso também dificulta também para o próximo ano também, né, para a pessoa se corrigir para o próximo ano. Não, e o ambiente é novo e é dificultoso até para o próprio profissional do direito, porque tudo muda a todo instante. É uma área do direito que as mudanças são constantes e nem o próprio advogado acompanha tamanha alteração e mudanças no perfil e no aspecto de recolhimento, de contribuições, enfim, eu acho que a tecnologia hoje, ela traz a própria tecnologia traz um descompasso entre o que existe e a responsabilidade do profissional para que oriente o seu cliente. Dificultoso demais essa muita coisa, muita norma, muita coisa. Então, para as empresas também não é fácil essa atualização. Isso é um custo, viu? Isso é um custo elevado. Se atribuir a uma empresa, cumprir todas essas obrigações, muitas vezes sem dever o tributo, mas tem que cumprir as obrigações ditas, obrigações acessórias, e aí, ao final, se apura que não há tributo devido, mas aquela equipe da empresa está à disposição, aquela mão de obra está à disposição para cumprir normas que muitas vezes não são precisas, né? Isso cria um custo. E, aliás, é só para complementar também, porque estamos quase no fim do bloco, mas a questão do ICMS, que é uma questão que está até aqui na nossa pauta, como um grande vilão da história, a mudança do tributo estadual acaba gerando uma queda de braço entre as unidades da federação. Na verdade é o seguinte, quando um governador quer diminuir o percentual de imposto do ICMS do seu estado, até para incentivar, automaticamente se configura uma guerra fiscal. Se configura, sim. E aí está o grande problema, é isso? Aí é o grande problema. O Estado quer dar um incentivo para uma empresa que está se instalando, que já está instalada, e cria empregos, e aí ele precisa da aquiescência, né, da concordância de todos os outros estados, inclusive daquele estado que muitas vezes
perdeu a empresa para o estado de destino, né? E aí precisa, nesse CONFAS, nesse Conselho Nacional de Política Fazendária, precisa que todos os estados, a unanimidade, concordem quando há esse benefício fiscal. O que é dificílimo. O CONFAS hoje, esse Conselho Nacional de Política Fazendária, é difícil a matéria obter consenso de todos os estados. Né? É muito complicado. Essa guerra fiscal os estados começam a dar incentivos fiscais de forma unilateral, sem a concordância dos outros. E aí quem se sentiu prejudicado vai ao judiciário para suspender o benefício fiscal. Né? E aí começa-se a guerra fiscal entre os estados, segue-se uma guerra judicial no Supremo Tribunal Federal e aí envolvendo, portanto, também o Poder Judiciário. E aí começa essa guerra, essa chamada guerra fiscal. Tem um lado positivo dela, tem um lado positivo. Nós vamos continuar falando sobre isso, professor, porque esse assunto interessa bastante a questão da guerra fiscal, mas eu também queria chamar a atenção do senhor no terceiro e último bloco para um assunto que eu não queria deixar passar, viu, doutor Leopoldo? É o seguinte, por que quando a gente vai para o exterior, nos Estados Unidos, França, Canadá, a gente paga 3 tributos, só 2, 3, você vê que lá os países têm 3, 4, e nós somos essa carga enorme de tributos de todos os nomes e todos os tipos. Por que nós não podemos estar no mesmo esquema de outros países do mundo? Mas logo depois dos comerciais, o Questão de Justiça volta para responder sobre esse assunto. Estamos de volta com o Questão de Justiça no seu último bloco, hoje com o professor Robson Maia Lins, professor em Direito Tributário. Estamos falando sobre tributos, tributação, né, doutor Leopoldo? Aqui realmente é um assunto que interessa a todos vocês, a todo mundo, interessa todo o Brasil, porque já nós estaremos em fase de imposto de renda também. O professor é autor de diversas obras. Diversas obras, portanto ele conhece profundamente todos esses meandros da reforma tributária, enfim, de tudo isso que se fala em tributarismo. Então, professor, só para complementar o assunto ICMS. Eu também, o senhor terminou falando de uma frase que eu ia dizer. Eu penso que uma guerra tributária, como eles falam, pode até ser salutar. Porque se eu quero incentivar o meu Estado e diminuo o meu ICMS, dando vantagens àquele que produz, né? Aqui em São Paulo se reclama muito da antecipação do ICMS, que está dificultando várias empresas. Então, eu acho que aquele que dificulta ou aquele que facilita é um direito deles e uma flexibilização com o tributo que pertence ao Estado. Por que é considerado uma guerra fiscal de uma forma assim cruel, que tem que ser necessária uma arbitragem? Isso não deveria ser uma coisa meio automática a critério dos próprios Estados? Veja só, essa pergunta é interessante porque me permite falar que o ICMS nas operações interestaduais, também nas operações locais, mas estamos aqui nas operações interestaduais, entre estados, né? Ele tem uma particularidade que é a não cumulatividade. Quer dizer, o que se paga numa operação, eu estou lá no Rio Grande do Norte, compro os insumos de Minas Gerais. Esses insumos entram no Rio Grande do Norte, eu modifico e vendo para a Bahia, né? O contribuinte que está no Rio Grande do Norte, ele compra os insumos, ele vem com a tributação, ele aproveita esse crédito, quando ele vai pagar o ICMS que vem para a Bahia, da mercadoria que vem para a Bahia, já transformada ou não, ele abate esse ICMS da operação anterior. Tem um crédito ICMS. Então tem um crédito. Qual é o problema? É que o Estado dá o benefício fiscal, né? O que recebe a mercadoria, a Bahia, por exemplo, vai receber uma moeda, né, que não foi paga lá na origem, porque houve a diminuição do tributo, então não tem crédito, supostamente não tem crédito. Então o Estado da Bahia vai dizer, eu estou recebendo agora em pagamento, ao invés de eu receber R$100, eu estou recebendo R$40,60 em crédito, mas esse crédito não foi pago porque teve um benefício fiscal. Então o Estado de lá também não vai me repassar. Então acaba o Estado de destino sendo prejudicado, né, em termos financeiros, né? Isso deveria haver, de certa forma, uns limites, alguns limites fixados na Constituição para alguns incentivos e benefícios fiscais concedidos de acordo com a afinidade de cada Estado. Por exemplo, não faz sentido eu querer estabelecer uma fábrica de automóveis lá na região, naquele quadrilátero entre Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Ceará, porque o mercado consumidor está muito distante, porque também os componentes para se montar um mercado, uma fábrica dessa estão muito distantes. Então eu ia
perceber que era só o incentivo fiscal que estaria funcionando. Mas faz sentido, por exemplo, eu colocar uma fábrica de barrilhas, por exemplo, do Rio Grande do Norte, que você tem com incentivo fiscal. Me parece que tem que ser obrigatório os outros estados aceitarem, porque tem energia, porque tem o sal, porque tem mão de obra, porque tem lugar adequado para isso. Então, isso deveria ser uma coisa tranquila, mas não é. Os outros estados não concordam, né? Por outro lado, eu não poderia dar um incentivo fiscal para se plantar arroz no alto sertão do Nordeste, porque você não teria condições para isso. Quer dizer, o motivo ia ser apenas tributário. Aí não. Aí me parece que os incentivos fiscais têm uma função ruim. Por outro lado, você percebe algumas fábricas do Nordeste, que são os principais no Centro-Oeste também, que tiveram benefícios fiscais, mesmo concedidos sem a concordância dos outros estados, portanto, num clima de guerra fiscal, e que promoveram o desenvolvimento de algumas regiões do Nordeste, né? De algumas regiões do Centro-Oeste, né? De algumas regiões do Norte do país. Né? Então, tem um lado bom desses incentivos fiscais. Né? Promoveu, sim, a dignidade humana de muitos trabalhadores, de muitas pequenas fábricas de fundo de quintal que prestam serviço para essas empresas. Né? Esses dados precisam ser ditos. Né? E é nesse ponto que a União, quando sentar-se à mesa com os estados, ela tem que garantir que, fim dessa guerra fiscal, essas empresas que foram ou as que virão terão, de alguma forma, algum amparo para desenvolver essas regiões. E é aí que a União tira o corpo fora e não banca. E não banca esses estados que podem e que, de certa forma, desenvolveram as suas áreas com esses incentivos e benefícios fiscais. Ninguém quer bancar isso. E aí trava-se a negociação toda entre os estados do Sul e Sudeste e os estados do Norte, Nordeste e uma parte do Centro-Oeste. Agora, né? Então, agora a perspectiva para a pequena e média empresa, porque muitas vezes pensamos naquela empresa grande, né? Agora, e para aquela pequena e média, que é a que mais oferece mão de obra, não é isso? Me parece que hoje... Mais emprego, é 92%. Aliás, durante as eleições, né, o que mais foi dito pelos candidatos é que a mão de obra hoje advém das pequenas e médias empresas e não das grandes, né? São Mas elas aí, que empregam. eu tenho um dado específico, né? A não cumulatividade que gera crédito no PIS e na COFINS, por exemplo, né? Pega as empresas que utilizam muita mão de obra e não dão direito de crédito para essas empresas. É um problema da lei. Lei 10.833 a 10.437, salvo engano, 2002 e 2003. Né? Isso não precisava de um grande debate. Essas leis vetam esse direito de crédito, né? No caso do pagamento de mão de obra para uma outra pessoa, para a pessoa física, por exemplo. Né? Por que isso? Qual a justificativa disso? Né? Deveria, pelo contrário, incentivar essas empresas já que querem criar emprego. Né? Um avanço, é verdade, é a Lei Complementar 123/2006, que trata do Simples Nacional. Mas o que o Simples Nacional faz? O que os outros regimes que não são o Simples Nacional complicaram o sistema. Aí vem um que reduz um pouquinho a complicação e aí todos correm para lá, que é uma tributação com alíquota, de certa forma, amena em relação ao complexo que é o lucro real, por exemplo, de uma empresa. Nenhuma empresa até 100 e poucos funcionários consegue se manter no lucro real. Vai para o super simples, né? A tributação em cima do faturamento. Não tem mais tributação sobre a renda. Né? As grandes empresas que conseguem, eventualmente, chegar ali numa apuração com base no lucro real. As outras pagam todo em cima do faturamento, a maioria é expressiva, esses 92% aí, das empresas que empregam a mão de obra brasileira. Né? Então, essas empresas, o super simples, mesmo não sendo um sistema ideal, precisaria ser ampliado. Ela tem um limite, até 2.400.000, por exemplo, de faturamento. 200 mil por mês, que é muito Exato, pouco, né? Conforme o valor agregado da mercadoria. Nesse né? ponto, a presidente Dilma, então candidata, se comprometeu expressamente na televisão em ampliar os limites do super simples nacional. Não precisa muita coisa, é uma lei complementar, que vai emendar a lei complementar 123. Não precisa muita coisa, ter uma maioria estupenda para se fazer isso nos próximos 6 meses, a partir do início do mandato. Vamos acompanhar. Bom, agora eu queria partir, então, para essa resposta do senhor tem, a questão por que os nossos tributos não são iguais aos do exterior? Quer dizer, os Estados Unidos são 4, 5 impostos. Na França, a mesma coisa. No Canadá, a mesma coisa.
Eu me lembro até de uma famosa proposta do meu querido amigo, o professor Marcos Sintra Cavalcante. Professor Marcos Sintra, que veio há muitos anos atrás com o mote do imposto único. Imposto único. Que, na verdade, não era um imposto único, mas que era, na verdade, um conjunto de 4, 5 impostos que praticamente eliminariam toda esta imensa burocracia. E eu acredito, né, professor, que iria também diminuir muito o servidor público, muita gente, porque você não precisaria ter uma máquina tão inchada como você tem hoje se você tivesse 4 ou 5 tributos que fossem os principais, tantos municipais, tantos estaduais, tantos federais, e acabou por aí. É possível isso? E o que falta? E qual é a distância quilométrica que nós estamos disso? Uma distância imensa. Imensa, muito grande. Acho que o nosso sistema federativo, que é muito diferente do sistema federativo americano, sistema federativo, divisão de competências entre municípios, estados e União. O nosso sistema federativo, ele foi criado de uma forma diferente. O sistema europeu, continental, ele optou por e também uma parte do sistema americano, a cobrança desses tributos, ele vai para a última fase, para a fase do consumo. É ali onde ele mede e tributa especificamente aquela fase, né? Então, é uma opção que se fez diante de já de um sistema tributário mais maduro. O nosso não é tão maduro. Nós temos 60 emendas constitucionais, quase 30 tratando de matéria tributária. A nossa Constituição, se por um lado quis tratar de forma minudente a questão tributária, com medo dos limites que o poder público poderia avançar, por outro lado, engessou muita coisa. Né? E se engessou no nível constitucional, nós precisamos mudar, se quisermos colocar esse modelo em prática de simplificação, no sentido de diminuir a quantidade de tributos, nós vamos ter que mudar toda uma cultura do federalismo brasileiro. E por isso que eu digo que está muito distante, né? Ninguém concorda. Né? Ninguém concorda com a mudança de um tributo. Vamos colocar só o ICMS em discussão? Ou só as contribuições sociais? Eu tenho certeza que não vai haver consenso. Né? E a Constituição de 88, se pretendia com ela barrar a fúria tributária dos estados, da União e dos municípios, não o fez. Não fez. Ela conseguiu garantir um certo nível de direitos aos contribuintes. Aliás, o cidadão só pensa em direitos, né? Com essa Constituição de 88, a Constituição Cidadã, o cidadão pensa mais em direitos e nem tanto em deveres. Em obrigações, né? Em obrigações, né? Isso é verdade. E aí começa-se a questão legal e infralegal começar a impor aos contribuintes alguns deveres que, pelo fato de não constar na Constituição, entendem que não estão obrigados, o que é uma falácia também, né? E aí começa esse processo de deslegitimação. Né? E a legislação infralegal vem, você pega o regimento do ICMS do Estado de São Paulo, é isso aqui. Enorme. É isso aqui, você tem que ter um contador e um advogado específico para o regimento do ICMS do Estado de São Paulo. E nós não podemos simplificar isso? Como é que acontece, tirando os exemplos dos outros países, é tão complicado assim nos outros países? Não, não é tão complicado, mas eles têm uma cultura, o debate foi acontecendo há muito mais tempo lá do que aqui. Nós estamos, não aqui podemos... nem começou o debate. Aqui o debate começa de uma certa forma e as pessoas, para se livrarem do debate, pegam um projeto e deixam no Congresso. Ó, fiz minha parte, propus, está aqui, se vira, né? Mas ninguém senta seriamente com interesses em bancar, não só com recursos, mas bancar moralmente, bancar para gerações futuras e também justificar a história do federalismo brasileiro e tem a responsabilidade para assumir esse leme. Ninguém, até hoje, pelo menos nesses últimos 4 mandatos, e não sei se a próxima presidente aí, nos primeiros 6 meses, 1 ano de mandato, porque se não fizer também não consegue fazer mais, porque tem eleições municipais daqui a 2 anos. Então daqui, nós temos só o próximo ano sem eleição, depois já vem eleição novamente, de 2 em 2 anos. Então é 1 ano sem eleição, 1 ano com eleição. Eu sei que está no final... Só fazer uma pergunta para o professor. Professor, o senhor como um profissional bem-sucedido no direito tributário, por exemplo, qual a sua recomendação para aqueles que querem ou advogar ou seguir esse ramo do direito, no direito tributário? Qual o segredo para o sucesso dessa nova geração? Foi falado em geração. E aí, registro as minhas homenagens lá à doutora Marina Figueiredo, que trabalha no escritório. Grande Marina, deixa aqui as recomendações. Um abraço carinhoso dela também, que é prima da minha esposa. Que faz parte da nova geração de advogados, né? Verdade, de jovens advogados. Grande abraço, Marina. E aí nós temos nessa geração, eu recebi do meu mentor na área tributária, o professor Paulo de Barros Carvalho, 2 mensagens que eu queria transmitir aqui aos telespectadores. Se você quer seguir
a área tributária seriamente, seja na área acadêmica, seja nas outras áreas não acadêmicas, mas tome 2 providências. Tenha uma boa biblioteca, tenha o hábito de comprar e ler livros da área tributária e depois faça um estágio adequado, né? Faça um estágio, mesmo que você não saiba exatamente o que está acontecendo. Mesmo que seja num cartório de uma vara da Fazenda Pública, para pegar a peça, abrir ali, grampear, colar, dar uma lidinha na primeira página, né? Conversar, atender o advogado que está no balcão. Isso vai despertando. Eu fiz isso, eu fui estagiário do primeiro dia da faculdade ao último dia numa vara da Fazenda Pública. 2 anos gratuito, depois passei a ser estagiário remunerado da vara da Fazenda Pública. Então, recomendo essas 2 medidas. Livros, estágio. E aí o céu é o limite. E não deixar de estudar nunca. Né? Exatamente. Olha, eu queria agradecer esta aula que o professor Robson nos ministrou, agradecer essa sua atenção aqui com questão de justiça, agradecer também ao doutor Leopoldo aqui pela valiosa colaboração e dizer que semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser, mas já com o comando nosso querido Walter Cilione, que estará de volta comandando o Questão de Justiça, que fica por aqui pela sua Rede Brasil de televisão. Muito obrigado e até a semana que vem.